Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lincoln, mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like. Esse vídeo é um pouco mais diferente, beleza? É um vídeo de resposta ao vídeo do Antônio Miranda. Ele gravou um vídeo e falou e fez as suas considerações. Segundo o vídeo dele, eu cometi erros de gramática. Segundo ele, quando eu traduzi o auristo, o verbo ginomai. Quando eu traduzi no auristo o verbo ginomai, eu traduzi na forma do imperfeito, ou pretérito imperfeito. Feito. Ginomai eu coloquei lá como havia. Segundo ele, havia está errado. Naquela época, eu debatendo com o professor José Alessandro, eu havia dito que lá o verbo ginomai estava no auristo. Na verdade, minha mente trocou as funções temporais. Eu disse que era no auristo, nesse sentido, tá? Mas ele colocando em frisa, mesmo estando no auristo, ou mesmo colocando no auristo, eu coloquei no pretérito imperfeito. Segundo o Antônio Miranda, não pode ser traduzido do auristo para um pretérito imperfeito. Depois ele fez as observações que eu fiz, a correção, eu que fiz a correção de ginomai, tá? E coloquei ginomai no tempo presente. E no tempo presente eu coloquei o verbo ginomai. Com a tradução havia também. Terceira pessoa do singular. Mas também coloquei no pretérito imperfeito. Segundo ele, mesmo reconhecendo que agora o ginomai é presente, o verbo haver aqui não pode estar no pretérito imperfeito, porque é tempo presente. Então, ele fala que isso aqui é errado, ele fala que isso aqui eu cometi um erro, ele frisa. A forma mais que ele frisa, no ponto mais que ele frisa no vídeo dele, é esses erros, diz que é erros meus. E quem está com ele? Scania, que é um professor de grego, Nicolas Lima, que eu não conheço, e Fábio de Oliveira, que estão orientando o Antônio. Portanto, se eu refutar o Antônio aqui, eu refuto esses três professores. Tá bom? Esses três professores. E faço um desafio para esses três professores dentro da língua grega. Vocês aceitam meu desafio? Em relação ao testemunho flaviano, trabalhar toda a gramática do texto. Aceita o desafio? Que a gente propõe. É um desafio que praticamente diferente de tudo aquilo que a gente viu. Somente a gramática. E gramática, quando eu falo, é sintaxe também, porque a sintaxe compõe a gramática da língua grega. Beleza? Tudo. Do começo ao fim do testemunho flaviano. Tá? Algo nunca visto aqui no Brasil. Vocês aceitam? Eu estou disposto a ser corrigido ao vivo por vocês. Já que vocês estão ajudando Antônio Miranda por detrás aí, é bom mostrar a cara. Não acha, não? Acho que é porque tem um aí que ele vai comendo por migalhas. Pessoas que me criticam, mas na hora que eu desafiei ele não quis. Arrumou dizendo que a desculpa seria que não tinha tempo, mas tem tempo para gravar vídeo. Interessante isso. Muito interessante. Vamos lá. Então, o que ocorre? Auristo presente. Eles dizem que o auristo não pode fazer uma função de pretérito perfeito, e muito menos no presente histórico, que ele colocou o histórico, não pode fazer função do tempo presente. Tá bom? Que ainda no tempo imperfeito. O presente histórico não pode fazer a função do pretérito imperfeito. Só corrigindo aqui, tá bom? Então, vamos fazer algumas considerações e ponderações em relação à fala
do Antônio Miranda, e aí a gente vai trabalhar, tá? Ele está dizendo que isso está errado, eu estou ensinando errado. Mas vamos lá. Mudou aqui e vamos para a fala de Antônio Miranda. Aqui no começo. Vamos lá. Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal Teologia Reversa. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo resposta, sim, um vídeo resposta ao professor Euler, tá? Que é um grande gramático aí do grego, conhece muito a língua grega, até que fez um debate comigo e junto com o professor Ferreira, mediado pelo queridíssimo biólogo Henrique, sobre... Aqui, gente, o Antônio faz uma consideração a meu respeito, eu agradeço muito ao Antônio, tá bom? Ele disse que de modo nenhum ele quis me depreciar o meu conhecimento, a minha pessoa. Mesmo ele falando isso, pessoas no chat desse vídeo dele me depreciaram. Eu não sou um bom professor de grego, mal sei português, etc e tal, como é que eu vou saber grego, entendeu? Então pessoas no vídeo dele me depreciaram. Mas vamos ver esse quesito aí. Se eu não sei, eu vou errar e continuar errando e ensinando errado ainda tanto o auristo quanto o presente histórico, ou presente, né? Agora eu vou pular a fala dele, fazer as suas considerações, fiz a anotação aqui, para o minuto 19:46. Minuto 19:46. Aqui, vamos lá. Então, galera, como vocês puderam perceber, o Euler falou, olha, se eu não tivesse se corrigido, eu teria dado uma de aluno e ele de professor, né? Então, só em relação a isso, deixa eu fazer um pequeno adendo. Vocês estão vendo aqui, ó, de Lourenço Stelo Rega e Johannes Bergman, tá? Noções do grego bíblico, tá? É noções. Então, vocês podem reparar que é algo assim. Observe que ele ainda está voltando lá no começo. Esse é do meu debate com ainda José Alessandro. Ele está voltando, mas vamos lá. Vamos ver ele me ensinar com gramática na mão. Vamos lá. Trivial, algo básico, né? E aqui traz as tabelas que é básica para quem está aprendendo grego, tá? E aqui vocês podem ver, ó, a tabela da construção gramatical do presente do indicativo médio da terceira pessoa do singular, que eu fiz questão aqui de grifar para vocês, tá? Que vai terminar com o detalhe. E aqui, galera, vocês podem ver essa construção que é básica, para iniciantes. Por exemplo, eu estou aprendendo a decorar isso aqui, ó. Eu temos aqui, ó. O pai. Ele disse que está aprendendo a decorar. Só que ele já tem que tomar cuidado aí com o que ele escreveu na lousa, tá? Mas vamos lá, vamos deixar ele falar aí. Aumentar isso, pai, tá? Então, eu provavelmente já tenho decorado. Então, vamos ver essa construção toda, a terceira pessoa do singular, o detalhe, ele já tem que entender que essa é uma construção feita no presente do indicativo médio passivo. Observou o que ele falou aí? E quando eu olhasse essa terminação aqui, eu já deveria entender que é uma terminação do presente do indicativo médio e passivo, segundo o vídeo dele aqui. Tá bom? Então, nada que está no PV, nada que... Mas ele olhando, ele me refutando aqui, tentando me refutar, mostrar essa construção aqui, eu já entenderia que aqui se trata do presente do indicativo voz média e voz passiva. Deixa ele concluir. E aí o Euler, galera, ele tenta minimizar isso, sendo que isso foi um dos pontos centrais do porquê teve o debate, tá? O contexto desse debate é o seguinte, ele estava debatendo com o professor José Alessandro, no canal do professor... Até aqui, mostrando aqui algumas questões aqui para nosso amado e querido Antônio Miranda. Voltando a tela para mim, ele fala o seguinte, quando eu tenho... Deixa eu colocar aqui, gente, rapidamente... Quando eu tenho, por exemplo, aqui a expressão, ou a terminação omai, etai, ometa, este e ontai. Já é para mim entender que faz parte automaticamente do tempo presente, tá? Eu lamento dizer ao Antônio Miranda, mas isso está errado, não faz parte. O máximo que as terminações podem aferir de informação máximo, tá?
que ela pode indicar, não, ela indica 3 coisas. Primeiro, indica a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, singular e plural. Ela pode indicar a pessoa. Ela pode indicar, deixa eu ver se está tudo ok. Deixa eu vir aqui rapidamente aqui, ver se para vocês terem uma noção, tá? Indica a primeira pessoa. Segunda coisa que ela pode indicar um número, tá bom? Se é singular ou plural. E a terceira coisa que ela pode indicar é a voz. Se a voz ela é ativa, média e passiva ou passiva. Tá bom? Tem uma complicação aqui nesse sentido. Então, ele falou, se eu bater o olho aqui, eu já sei perfeitamente. Só que ele coloca a segunda pessoa assim, dessa forma. Observa aqui, ó. Dessa forma. E ele fala que, olhando isso aqui, tem tempo presente. Não. Eu queria que ele apresentasse uma gramática para mim, tá? Para nós. E quando olhasse as terminações, já daria para perceber o tempo do verbo, de um verbo. Praticamente, das terminações primárias e secundárias. Me apresente para mim uma gramática que diga que olhando somente as terminações, você acerta o tempo. Não é isso que os gramáticos falam. O máximo que as terminações podem dizer, ou elas podem nos aferir, pessoa, número e voz. E a quarta informação seria o modo, tá? O modo nessas terminações. Por quê? O modo, ele pode mudar. O modo pode ser da seguinte maneira. O, mai. Terminação, primeira pessoa, segunda pessoa. Primeira informação, pessoa, número e voz. Mas aqui, mudou-se a vogal temática ou vogal de ligação, porque ela sofreu um alongamento. Um alongamento de ômicron para ômega. É um alongamento natural. Tá bom? Um alongamento natural. E aqui, aqui o modo que pode se aferir aqui são modos subjuntivos. Podemos colocar também modos imperativos se mudarmos algumas questões aqui. Mas tempo aqui não tem como. O máximo que poderia trazer de informação é que o modo também podemos olhar isso aqui. Beleza? Então, uma outra coisa. Antônio Miranda, ele coloca assim. Mas está errado, Antônio. Antônio, está errado. Isso aqui não é assim. Por quê? Porque se eu tenho o mais mai, a terminação é assim. Vogal temática e aqui desinência primária. Primária. Beleza? Que começa mai, sai para a segunda pessoa do singular, tai para a terceira pessoa do singular, meta para a primeira pessoa do plural, tá para a segunda pessoa do plural, para a terceira pessoa do plural. Beleza? Aí o que ocorre? A vogal temática ou vogal, alguns chamam vogal de ligação, se une ao tema. Quando eu tenho, por exemplo, quando as minhas terminações primárias começam com mi ou ni, eu posso colocar o ômicron. Se coloca o ômicron. Tá? Aqui se coloca o ômicron. Bem simples, né? Ômicron mais. E aqui se coloca, cadê? O restante é o epsilon. Que significaria? O, mai, etai, ômeta, sti, ontai. Mas o que ocorre com a segunda pessoa do singular? O que ocorre? Quando eu tenho, por exemplo, a vogal de ligação, a vogal temática, nessa construção aqui, o sigma ele vai sofrer uma síncope. O sigma sofrendo uma síncope fica E mais o ditongo AI. Diante dessa somatória aqui, das contrações vocálicas, a contração de epsilon mais o ditongo AI gera o eta, e o iota adscrito aqui fica iota silêncio, subscrito. Tá bom?
Então ficaria assim, ó. Dessa forma aqui. Omai, etai, ometa, e otai. Sem acentuação. Porque ele acentua, parece que ometa. Alguma coisa assim acentua. Eu não sei se ele se descuidou nesse sentido. Mas sem acentuação. Então é assim que funciona. É assim que tratamos nesse quesito. Tá bom? Mas, segundo o chat dos vídeos dele, eu não conheço grego. Tá? Eu não conheço grego. Mas vamos lá. Vamos a mais algumas informações que o Antônio anda falando. Vamos observar o seguinte. Aqui mudamos o cenário e vamos colocar Antônio Miranda com a bola da vez. José Alessandro, e aí ele estava expondo o texto do Flávio José. E muita gente estava comentando, muita gente criticando ele, tá? E eu fui uma dessas pessoas que fez uma crítica. Nos meus comentários eu falei, ó, o Euler está errando no grego, né? Aí ele viu esse comentário e fez um vídeo falando, olha, você vai expor um debate o meu erro, tá? Se ele próprio admite esse erro dele, ele mesmo faz essa correção, não é uma coisa assim... Lembrando, Antônio, que não foi somente eu que falei que está na voz, que está no tempo auristo, tá? O professor José Alessandro confirmou comigo, que eu vou falar daqui a pouco, confirmou diante de mim que lá estava também no auristo, beleza? Embora ele esteja... ele estava com o computador aberto no Bibleworks. Eu não tenho Bibleworks, beleza? Mas ele estava. Mas lá ele afirmou que está no auristo. Então, vamos lá. Que a gente tem que minimizar porque ele fez essa correção. Ele tem que falar, olha, realmente chamou o Antônio para debate porque ele falou que eu errei no grego e realmente eu errei no grego. Tá? Não vai falar, eu fiz a minha autocorreção. Não, porque ele fez toda uma argumentação contra o professor José Alessandro em cima de uma coisa que estava errada, tá? E aí é complicado, né? Porque... Observe que aqui ele viu o professor José Alessandro concordando comigo e dizendo que estava no auristo, mas Antônio Miranda só quer focar em mim. Mas eu sei por quê. Vamos lá. Se você constrói um tempo ali que não é aquele, o sentido é um pouco diferente. E aí nós temos um outro erro que ele cometeu nessa tradução. Ele mostrando erros de Euler Lopes. Vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, e eu vou explicar para vocês agora. E aí, galera, presta atenção no seguinte, aqui eu estou num corte, tá, do professor José Alessandro, tá aqui, ó, o professor José Alessandro Neves, tá, se inscrevam lá também, tá aqui o joinha marretado, inscrito. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Aqui eu abri a tela para vocês verem o seguinte. Ele está traduzindo aqui, ó, havia, né, havia. Aí ele bota aqui que está no auristo. Se ele está colocando que está no auristo, por que ele está traduzindo isso aqui como se estivesse no imperfeito, no grego? Ou pretérito imperfeito aqui no português? Alguém pode me explicar isso aqui? Se essa daqui é a tradução dele, por que está no havia aqui, ao invés de houve, né? Como deveria ser a tradução nesse sentido qual ele está trazendo aqui, tá? Olha aqui, galera, olha como é que não faz sentido, tá? Isso aqui é uma gramática, tá? Tem várias aqui, tá? Mas olha só, essa daqui já é suficiente para poder exemplificar. Ó. Pretérito imperfeito, como ele colocou lá, ó, havia, tá? Aí aqui, ó, pretérito perfeito simples, que seria o caso que deveria ter sido traduzido. Houve, tá? E não havia. Então aqui, ó, havia, tinha, estava, era, tudo isso daqui, ó, imperfeito, né, que é o significado do grego. Agora vamos ver aqui o seguinte, ó, pretérito perfeito, que seria o caso que ele deveria traduzir se fosse aquela intenção dele, né, houve, tive, estive, fui, foi, né, esteve, teve. Então essa é a diferença. Então ele cometeu um erro até na tradução. Então, de vez ele colocar no auristo, que seria venceu... Observe que ele falou que eu cometi um erro até na tradução. E aqui ele está enfatizando. Pode ver que ele enfatiza muito. Né? Ele colocaria no imperfeito, que seria vencia. Outra palavra, vamos lá. O verbo aprender. Né? Aí ele botou aprendia ao invés de aprendeu. Né? Complicado.
fica uma tradução que não faz sentido para aquilo que ele está colocando. Então são dois erros. E aí, galera, o que acontece? Aqui a gente tem, ginetai, tá? Que vem de gnomai. Ele é um verbo indicativo presente, galera. Ele está no presente, ele não está nem no auristo e nem no imperfeito. Ele está no presente, ele é médio ou médio passivo, tá? Da terceira pessoa do singular. Até aqui, ó. Olha só o que ele está usando aqui, gente, o BibleWorks, para fazer análise de um verbo. Muito cuidado quando você usa um BibleWorks. Olha aqui, o BibleWorks diz assim, ó. Verbo indicativo presente médio, terceira pessoa do singular, de ginomai. Da terceira pessoa do singular de ginomai. E aqui está a tradução, tá bom? Agora preste bastante atenção, que isso aqui é uma outra coisa que eu quero fazer uma ponderação nesse quesito. Gente, muito cuidado com esse tipo de programa. Muito cuidado. É só para quem sabe usar esse programa. Entendeu? Ele facilita a nossa vida, sim. Facilita mesmo, ajuda, só que tem que tomar muito cuidado. Beleza? Se observarmos aqui, deixa eu só ver aqui o que ele colocou lá. Rapidamente, lá está escrito... Deixa eu ver aqui. Verbo indicativo presente médio, terceira pessoa, presente médio, tá? A voz lá é média, perfeito. Voz média. E o que ocorre? Ginomai. Quando se trabalha com ginomai, eu preciso explicar algumas questões para vocês, tá? Quando trabalha com ginomai, lá ele diz que está na voz média, tá bom? Tempo presente, esquisito. Voz média, tempo presente, terceira pessoa do singular. Muito cuidado com essas informações do dicionário. Por que eu falo isso para vocês? E quando você não entende de gramática, você não entende parcialmente a gramática, você pode ser surpreendido. Por exemplo, ginomai, voz média, lá está fazendo função de voz média? Se traduzirmos, por exemplo, como ele traduziu, está fazendo função de voz média, Antônio Miranda, está me dizendo? Está fazendo função de voz média? Lá está fazendo função de voz passiva? Está fazendo função de voz passiva? Não está fazendo função de voz passiva. Por que no meu PDF eu coloco voz ativa? É por causa estritamente da característica do verbo. Característica. Quando eu tenho, por exemplo, essa expressão omai, ele pode cair numa categoria de verbo, tá bom? Vou colocar aqui. Verbo ou verbo, ele é um verbo depoente. Verbo depoente. Qualquer análise que você for fazer desse verbo, ele vai estar assim, verbo depoente. O que é um verbo depoente? Observe que a forma dele é médio passiva, mas ele não tem função de médio passivo. Beleza? Não tem função de médio passivo, ele tem função de uma voz ativa. Tá? Lá ele é um verbo impessoal. É um verbo impessoal, porque tem a ideia de existir. Existir, tá bom? Então ele vai ter é um verbo impessoal, tá? Não exigindo uma pessoa gramatical. Beleza? Então, lá, o máximo que podemos dizer é que ele está na voz ativa, porque ele é um verbo estritamente depoente. Ele se depõe da voz médio passiva e assume, Antônio, voz ativa. Voz ativa. Esse verbo já assume voz ativa. E alguns contextos aí que você pode julgar ou não se ele vai ser um depoente verdadeiro nesse sentido.
ou não, tá? Então temos vários verbos depoentes. Ele é um verbo altamente também irregular. Se é depoente, ele é irregular. Regular, tá bom? Isso aqui são informações básicas, beleza? Não é ativo e não é médio. E aí, o programa está errado? Está errado. Porque o programa olha a forma. Ele não olha praticamente a função do verbo na frase. Ele não está olhando a função do verbo na frase, ele está olhando a forma. Pela forma, ele pode acertar. Ele está estritamente a forma. Médio, passivo. Só que ele devia acrescentar que ele é depoente. Entendeu? Pelo menos eu não vi aí que ele é acrescentando. Mas ele é depoente. O que é depoente? Ele se depõe da voz média passiva e assume uma voz ativa. Isso é simples. E lá o verbo, ele é um verbo impessoal. Tá? Um verbo impessoal. Nem sujeito praticação ali. Colocamos na voz ativa por causa da função que ela vai exercer. Mas, estritamente assim, nem sujeito praticação nenhuma ali. Ali está o verbo impessoal com a ideia de existir. A ideia de existir, tá bom? Então, olha só a informação que eu trago. Muito cuidado com esse tipo de programa, tá? Muito cuidado. Mas vamos olhar aquilo que o Antônio novamente está nos refutando. Aparentemente nos refutando, né? Deixa eu colocar aqui. Vou mudar para aparecer perfeitamente. Vamos deixar o Antônio Miranda falar. Beleza? E aí, galera, olha só. Aqui no debate ele continua com havia. Ele fez a correção, tá vendo aqui, ó, presente, mas ele continua com a palavra traduzida no imperfeito, havia. Agora vamos ver aqui a minha tradução, tá? Ó, agora, porque tem introduzindo um background, tá? Aparece durante este tempo Jesus, tá? Isso aqui, ó, esse aparece, por mais... Observe que ele colocou aqui o verbo aparecer. Tá? Aparece. Quem aparece? Aparece durante esse tempo, Jesus. Provavelmente Jesus é o sujeito desse verbo aparecer aqui. Provavelmente. Mas quem pode nos justificar isso é Antônio. Antônio, você colocou o verbo aparecer. Na terceira pessoa do singular, aqui. O sujeito é Jesus? O sujeito é Jesus, meu filho? O sujeito é Jesus? Aqui? Se o verbo lá é impessoal, então aqui tem um erro. A não ser se você colocar o verbo de forma aqui, ó. Aparecer no sentido de existência. Aí sim, o sujeito não seria Jesus. Mas você pode nos dizer no outro vídeo. Se o verbo aparecer aí, ele é impessoal na sua visão ou não. Ressaltar aí os gramáticos, tudo mais de língua portuguesa. Aí se Jesus seria o sujeito desse verbo. Tá bom? Só uma observação aqui. Se ele coloca aqui, na minha opinião, se o verbo aparecer aqui é no sentido de existir, está correto. Não tem, o sujeito é impessoal. Na verdade, é um verbo impessoal, né? Impessoal. Não exige uma pessoa gramatical. Mas se ele dizer que o verbo aparecer na terceira pessoa do singular, que o sujeito é Jesus aqui, ele vai ter que mostrar as gramáticas em português, tá bom? Mais que esteja falando do passado, ele fica no presente, porque é o chamado presente histórico. Então, como vocês podem observar, esses são detalhes que, por mais que ele seja professor de grego, ele deixou escapar. Ele deixou meio que em contradição, né? Aquilo que ele está conjugando com aquilo que ele está traduzindo. E assim, galera, isso é coisa que eu tenho que parar, analisar, estudar e contar com a ajuda até de alguns professores, tá? Observe, gente, que ele está dizendo que ele teve que parar, analisar e contar com a ajuda. Por isso que Antônio e os 3 professores que estão com ele estão dizendo que eu não posso traduzir o auristo no imperfeito e nem o presente no imperfeito. É o que ele está dizendo. Então, eles pararam, analisaram e chegaram à conclusão disso. É o que ele está dizendo. Como o professor Scania, que me ajuda muito vendo esses detalhes. Olha só os professores que ele vai citar. Tá? Então a gente tem que dar um mérito para as pessoas. Eu muitas das vezes deixaria muitos detalhes passarem desapercebidos. Aí chega um professor que nem o Nicolas Lima, que
professor Fábio de Oliveira e fala, tem um detalhe aqui, eu acho que é assim, acho que é assado. E aí eu consigo produzir um texto um pouco melhor. Óbvio que pode ter erros, é óbvio que eu sou passivo de erro, não estou acima de ninguém, eu estou aprendendo ainda, tá? Então, como alguém que está aprendendo, e mesmo que... Observe que ele fala bem assim, olha que eu posso cometer erros, e não que eles podem cometer erros. Antônio assume a responsabilidade, tá? Ele assume a responsabilidade, beleza? E não eles podem cometer erros, tá? Então, Antônio assume essa responsabilidade nesse sentido. Vamos continuar. Se eu já estivesse aprendido tudo que tem para aprender no grego, eu ainda seria passivo de erro. Está aí o nosso queridíssimo Euler, que não me deixa mentir. É um cara que estuda grego há anos e mesmo assim comete alguns erros, como esse a qual ele teve que corrigir, não é isso? Então, vamos voltar para a tela dele para observar mais algum detalhe que ele tem. Bem, vamos olhar o seguinte. Vamos observar aqui, ele está dizendo que é somente eu que cometi esse erro, né? Em mim, porque em mim... Aqui, agora vamos olhar aqui, ó, o canal tá, do digníssimo professor José Alessandro, o nosso debate, tá? Nosso debate tem mais de 2.086 visualizações. Professor José Alessandro, beleza, gente? Quer ver o nosso debate na íntegra? É só ir no canal do professor José Alessandro, tá bom? Aí observe o seguinte. Aqui eu coloquei a fala do professor José Alessandro 50 a 55 minutos. Deixa eu ver se eu tenho aqui 58, né? E vou dar início. Os professores que estão com Antônio Miranda dizem que eu cometi erros por colocar no auristo. Vamos ver se somente eu cometi erros. Vamos lá. E o verbo pode estar também acopulativo. Isso em gramática. Tá bom? Isso em gramática. Então, o verbo gineta, que vem de ele não está no tempo presente. Está no tempo auristo. Aqui eu falo, está no tempo presente auristo. Na minha cabeça, esse verbo era auristo. Mas vamos ver se somente eu concordei. Ou concordo, né? Concordava. Tá bom? Auristo. A conjunção de, se você disser para mim que não muda o sujeito aqui, está enganado. Está enganado. E podemos abrir o texto grego aqui para você e vamos colocar, vamos utilizar, por exemplo, João... Professor, está me ouvindo? Está me ouvindo? Ó, depois você volte depois, quando a gente terminar a live, na parte que eu falei, eu disse que o verbo geretai é um verbo cognato do indicativo de gnomai. É presente. Não é indicativo presente da terceira pessoa. Observe que o professor José Alessandro vai falar. Ó. Ele está no auristo. Aí, o que é? O verbo aqui na sua conjugação, professor Douglas, ou professor Euler, o verbo na sua conjugação geretai, sim, auristo. Opa, ele sim, auristo. Gente, ele falou também que está no auristo. Vou voltar rapidamente que eu não quero distorcer a fala do amado aqui, ó. Presta atenção. Não é indicativo presente da terceira pessoa. Aí, o que é? O verbo aqui na sua conjugação, professor Douglas, ou professor Euler, o verbo na sua conjugação geretai, sim, auristo. E isso justamente por isso que eu... Observou, né? O verbo na sua conjugação ginetai está no auristo. Então não tem nada para falar mais. Por quê? Porque eu provo que o próprio José Alessandro disse que o verbo na sua conjugação estava no auristo. Ginetai. Beleza? Mas Antônio Miranda só quer frisar que eu falei e o amado e querido José Alessandro não falou. Entendeu? Quer mudar o foco? Quer mudar o foco? Se eu errei não. Eu errei mesmo. Tá? Citando de cabeça. E o professor José Alessandro errou também. Aí ele está de frente com o computador. Ele está de frente
com o BibleWorks, ou a sua classificação com o Griggs, Benedict Dunk, está de frente, tá bom? De frente. Para ele dá para reconhecer mais ainda. Mas ele sim está no Maurício. Então não tem conversa fiada. Mas Antônio Miranda quer que se eu, segundo o chat do Antônio Miranda, não sou um professor de grego, por causa disso, o José Alessandro também não é? Por causa desse erro. Outra coisa, quero ressaltar isso aqui, ó. Presta aqui, isso aqui é feito por um doutor, é pós-doutorado, o William de Bulls. Ele comete um erro. Ele comete erro quando ele vai classificar os verbos. Nesse sentido, ele vai explicar na página de número 14, não sei se vocês estão vendo aqui, ele vai cometer um erro de acentuação. Aqui, ó. Heuriscon. Ele trabalha a si mesmo. Heuriscon. Não pode. O heurisco não pode ter esse acento. Tá bom? Por quê? Porque o acento perispômio, o próprio perispômio, ele só atinge a primeira sílaba e claro, da minha direita para a esquerda, assim como eu estou fazendo, primeira, ou última, penúltima e antepenúltima. Beleza? E esse acento aqui, o máximo que ele pode chegar é na penúltima sílaba. Ele não pode chegar para a antepenúltima, somente na penúltima. E se o acento permanecer assim, o acento tem que ficar assim, ó. Assim, um acento agudo pode pular até a terceira sílaba. Está até a terceira sílaba. Beleza? Mas eu digo que esse cara errou? Errou. Mas eu vou dizer que ele não conhece grego e não sabe grego? Porque o chat do Antônio estava me julgando. Ele errou em uma questão muito básica, acentuação aqui, ou teve um descuido nesse quesito, mas eu vou dizer que o cara não sabe grego? De modo algum, gente. Não existe isso. Não existe isso, mas tem muita gente que é metido a besta mesmo, e quer determinar, quer julgar as pessoas. Por isso que eu já falei que a maioria, ou a metade do chat do Antônio são analfabetos. Eu utilizei o termo analfabeto, claro, é um termo muito pesado. Eu poderia usar ignorantes, incautos, mas o efeito é o mesmo, gente. O efeito é o mesmo, tem essa característica aqui. Entendeu? Aí ficou doído pelo... Mas quando o chat dele fala besteira, eu não vejo ele entrar para me defender. Eu não vi ele entrar para me defender. Entendeu? Então, como é que fica? Joga na esquerda, joga na direita? Quer fazer um vídeo porque eu fiz isso? E ele não faz um vídeo corrigindo o pessoal dele? Isso aí, Antônio, você tem que decidir, cara. Tem que decidir, tem que ver. Aí, não é uma questão mais minha. É sua. Se você gravou um vídeo porque eu chamei o pessoal, a metade, de analfabetos, e os caras falam de mim, por que você não me defendeu, então? Não me defendeu. Claro que em alguns contextos, sim, mas no chat que eu vi lá, você não me defendeu. Eu estava ouvindo seu chat. Eu vi seu chat. Entendeu? Eu vi seu chat. Mas tudo bem. Antônio Miranda vai se resolver. Beleza? Então, o que ocorre? O próprio José Alessandro afirmou que está no Maurício. Nós dois estamos errados. Tá bom? E também ele afirmou anteriormente que estava no presente. Tá? A origem é o presente. A origem é o presente. Nesse sentido. Então, assim como eu errei, ele também errou. Beleza? Olha que ele estava com o BibleWorks aberto, ou com alguma coisa aberta. Outra coisa. Vou provar a partir de agora que podemos usar o guinetai no auristo, tá bom? Podemos usar o guinetai, que é ginomai, primeira pessoa, tá? O guinetai no auristo com o verbo havia no passado. Podemos usar também o presente histórico como o verbo havia também no pretérito imperfeito. Essa é a minha proposta. Se eu provar, eu refutei os 3 professores do Antônio e o Antônio junto, tá bom? Aí vocês vão julgar quem é que sabe isso aqui e quem é que não sabe.
Tá? E quem é que não sabe? Se eu cometi o erro, quero que o Antônio grave um vídeo dizendo que eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Se eu não cometi um erro aqui, Antônio, quero que você grave um vídeo, quero ver se você vai ter peito agora para gravar um vídeo dizendo, professor, ele estava certo e eu estava errado. Julguei ele de forma errada. Beleza? Por causa das minhas informações. Informações, tá? Vamos lá. Quero mostrar algumas coisas para vocês a partir de agora. Eu estou aqui com... primeiro eu vou mostrar aqui as fotos, né? Primeiro eu vou mostrar aqui as fotos. Beleza? Aqui eu estou com uma gramática que eu a tenho. Presente histórico. E diz assim, ó. Gente, vocês têm que assistir até o final dessa live, tá? O presente é usado com o sentido de passado. Live não, vídeo. É mais comum em narrativas. É mais comum em narrativas. A ideia é tornar vívido aquilo que já aconteceu. Mateus 3:1. Ó, que já aconteceu. Marcos 14:17. Usar o presente para uma ação recentemente passada. Marcos 2:15. Ou para uma ação em andamento. Ó, uma ação em andamento no passado. Ele cita Marcos 12:41. Beleza? Isso aqui, quem não souber entender isso aqui é brincadeira, vai voltar para a escola. O presente é usado no sentido de passado. É mais comum em narrativas. A ideia é tornar vívido aquilo que já aconteceu. Mateus 3:1. Marcos 14:17. Usar o presente para uma ação recentemente passada. Marcos 2:5. O que mais? Ou para uma ação em andamento. Andamento no passado. Marcos 12:41. Aí nessa outra foto aqui, deixa eu ver, nessa outra foto aqui, vou mostrar para vocês os exemplos que ele dá. Exemplos. E antes do exemplo, ele vai trazer aqui, ó, a tradução geralmente será no passado simples. Como o auristo. Ou contínuo, como o imperfeito. Vou até aumentar aqui para o Antônio ler isso aqui direito. Tá? A tradução geralmente será no passado simples, como o auristo. Ou contínuo, como o imperfeito. Então, por aqui, por apresentar uma obra acadêmica, Sintaxe dos Verbos, aqui uma obra avançada de grego, página 183, do doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que já partiu para o senhor, ele fala sim, pode ser colocado no imperfeito, o presente auristo, beleza? Mas algumas vezes é possível traduzir pelo presente, tá bom? E aqui está a referência. E para provar para vocês aqui, ó, quem tem a gramática dele, dá para perceber. Olha o que ele faz aqui, ó. O verbo bale, que está no tempo presente, ele traduz como depositava, de forma pretérito imperfeito, gente. Depositava e não depositei. Tá? Depositava. É a tradução dele. E não depositou, né? Não, nem depositei. Depositou. Então, aqui, ó, depositava indica o pretérito imperfeito. Então, eu já apresentei uma obra acadêmica e com essa obra acadêmica já refutei toda a argumentação do Antônio em querer dizer que eu cometi um erro e está frisando nesse erro aí, tá bom? Demonstrei que eu não sou um professor mostrando uma obra acadêmica, tá? Então, agora, o que vão dizer mais ainda? Vão dizer que eu não sei grego, gente? Tá aí a obra acadêmica, tá aí, ó. Tá bom? Obra acadêmica. Isso aqui, ó. O que ocorre? Aqui podemos olhar Marcos 12:41. Preste atenção agora que eu vou fazer o seguinte, Marcos 12:41, né? Marcos, Novo Testamento. Vamos para Marcos capítulo 12, versículo 41. Neste sentido, deixa eu ver o que tem aqui. O que eu posso... 12:41. Ah, tá. Olha só. Além de olhar o Marcos 12:41, eu tenho aqui o verbo ginetai. Observe essa construção, gente, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O verbo ginetai. Tá aqui, o verbo ginetai. Olha aqui, ó. Toribos, ginetai.
O verbo gineta é o mesmo que está no testemunho flaviano, o mesmo verbo. Pode ser traduzido no imperfeito? Pode. Olha a tradução aqui, ó. Está acontecendo. Está acontecendo, tem presente. Mas olha como ele traduz aqui, ó. Começava a formar-se um tumulto. Essa expressão começava está no imperfeito. Ele vai traduzir aqui, ó. Aqui, ó. Começava. O verbo ginomai é traduzido aqui como começava a formar-se um tumulto. Então, mais uma obra refutando aí agora dentro do ginomai que sim, eu posso traduzi-lo no imperfeito. Tá bom? Ó, ginetai, terceira pessoa do singular, foi traduzido aqui, ó, uma das opções de tradução não é somente presente, mas também o imperfeito. Começava. Isso de acordo com os doutores, ou doutor Carlos Oswaldo Pinto e Marcelo Dias, doutores, né, em língua grega. Mas vamos para Marcos 12:41, que está aqui, né? Marcos 12:41. Não há necessidade de ir para Marcos 12:41. Por quê? Porque aqui já está descrito, tá bom? Aqui já está descrito. Beleza? Nesse sentido. Então, Marcos 12:41 foi trabalhado como depositava. Embora você pode ter trabalhado também no presente. Aqui, ó, deposita. Pode você colocar no tempo presente. Beleza? Mas aqui uma opção de tradução, depositava. No imperfeito. Vamos mais algumas questões aqui. Vamos ver se o imperfeito não pode ser traduzido. Agora, não é imperfeito, agora é auristo. Vamos agora para o auristo. O auristo pode, gente, ser traduzido no imperfeito? Olha só essa chave linguística aqui, ó. Olha o que ela escreve. Aqui, ó. Egnon, isso aqui é um verbo no auristo. Egnon, no auristo. Só que a tradução que diz literalmente é sabia. Sabia, gente, não é pretérito perfeito. Sabia é pretérito imperfeito. Tá? Sabia está na terceira pessoa do singular, mas é o pretérito imperfeito. Então, mais uma obra acadêmica mostrando que o auristo, agora é o auristo, não é o presente mais, é o auristo. Eu posso sim trabalhar com pretérito imperfeito. Beleza? Mostrando mais uma obra acadêmica aqui. Eu tenho aqui a Septuaginta, agora o verbo ginomai no imperfeito. Isso aqui é Septuaginta, aumentando para vocês. Aqui eu tenho Kaeginito aner exurus Efran kai onuma auto mikha. Onuma auto mikha. Observe aqui, ó. Aqui eu estou em Juízes 17:1. Olha o verbo aqui, é gêneto, aqui agora no auristo, tá, gente? Vamos ver como os tradutores se comportaram em relação a esse verbo? Vamos lá. Primeiro eu quero analisar aqui uma questão do hebraico com vocês, tá bom? No hebraico tá vayeri ish, isso do hebraico. New there was a man, ou seja, agora havia um homem. New there was a man, agora havia um homem. Olha, a tradução em inglês colocou there was. Havia. Beleza? Havia um homem. Observamos também que a gente pode trabalhar nesse quesito. É muita informação, gente, é muita coisa mesmo, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver rapidamente aqui, aonde nós podemos analisar. Isso aqui já é Juízes 17:1. E o que ocorre? Eu tenho aqui, ó, kai egeneto aner. Essa expressão kai egeneto aner, olha como foi traduzido no inglês. And there was a man. Isso no interlinear em inglês. O verbo no auristo
mas foi traduzido, ó, e havia, and there was a man, e havia um homem, meu inglês não é tão perfeito, tá, gente? É só um inglês só para fazer uma leitura arrastada. And there was a man, ou seja, e havia um homem, olha só, no imperfeito. Legal, né? No hebraico lá, estamos analisando que lá no hebraico nós temos, de fato, uma ideia, kal, imperfeito, que foi traduzido no português, no inglês para o imperfeito, e no português ia ser o havia, tá bom? O havia. Se olharmos aqui, rapidamente, voltarmos aqui e analisarmos, voltarmos aqui, 17.1, vamos para o 17.1. Botava aqui no português, olha aqui, ora havia. Tá? E se pegarmos e olharmos aqui na NVI, o que a NVI vai traduzir? Cadê a NVI? Tem umas paralelas aqui que podemos fazer, por exemplo, deixa eu ver se é aqui que dá para fazer. Não, aqui, ora, havia um homem. Bem, presta atenção para mim aqui. Existem os especialistas em grego, tá? Em hebraico, que fizeram essa tradução aqui. Isso aqui é a tradução da Bíblia NVI, tá bom? Bíblia NVI. E no português, ela teve uma comissão. Luiz Saião foi uma dos caras que trouxeram a sua comissão, tá bom? Hebraísta, greguista, um cara que conhece mesmo. E ele traduziu Juízes 17.1 como havia um homem. Lá do hebraico do tronco kal, do imperfeito, tá bom? Do imperfeito. Mas ele trouxe aqui, como havia um certo homem. Na Septuaginta, temos como olhar ali a tradução, tá bom? Como havia também. Observamos agora aqui a tradução da Septuaginta. Aqui eu vou mostrar uma obra acadêmica. Beleza, gente? Uma obra acadêmica. Septuaginta. Olha só, capítulo 17. Septuaginta. Traduziu o verbo no auristo como havia um homem. Ó, havia um homem. No imperfeito. Pode ou não ser traduzido no imperfeito? Não é comumente, não é normal, mas em algum contexto sim. O mesmo verbo, havia um homem, olha o verbo aqui, um verbo impessoal. Um verbo impessoal, tá? A diferença que está no testemunho flaviano, a diferença que está lá, é porque lá o verbo está praticamente, está no tempo presente, mas presente histórico, segundo os amados e queridos, né? Eu não discordo também disso, agora, nesse sentido, dá para se perceber, mas eu na época que eu traduzi, ou no tempo que eu traduzi, não traduzi por causa se é presente histórico ou não, mas por causa do contexto. E olha, observa aqui, ó, é Geneto, a mesma construção que está lá, mesma construção, só que lá tem a construção dela, beleza? Mas aqui, ó, essa construção aqui, ó, está dizendo, havia um homem, verbo também impessoal, porque traz uma ideia de existência, existia um homem. Tá bom? Aqui agora no auristo, que foi traduzido na Septuaginta como havia um homem, no imperfeito. Diante desses quesitos, gente, provei por A mais B que sim, a gente pode traduzir o verbo no imperfeito. Mostrando mais uma vez aqui, Luiz Saião, aqui é NVI, Mateus capítulo 26, tá? Mateus capítulo 26, 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim, ó. Acho que é 27, deixa eu ver aqui o que está escrito lá, 27 o quê? Rapidamente aqui, 27, só fazer umas observações, 27 e 24, tá? 27 e 24. E no 27 e 24 diz assim, quando Pilatos
percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, olha, observe que lá é presente, tá bom? Ginomai no tempo presente, agora voltar agora para o tempo presente de Ginomai, e ele fala o seguinte aqui, ó, não estava obtendo nenhum resultado, mas, do contrário, estava se iniciando um tumulto, ó. Estava iniciando, e está no imperfeito. Aqui está também a equipe de tradução que traduziu isso aqui. Tá bom? Agora, eu pergunto, o que os professores que estão auxiliando o Antônio Miranda estão fazendo diante das pesquisas? Tentando me contrariar. E agora eu apresentei com obras acadêmicas. Agora não tem pra onde correr. Se eu apresentei com obras acadêmicas, agora tem que aceitar. E eu quero ver agora o Antônio Miranda gravando um vídeo falando, professor, você acertou. Tá correto mesmo. Eu já reconheci meu erro. Tá bom? Que lá no debate do meu e do professor José Alessandro, eu cometi um erro ali, você tá aí, tá? O vídeo não tem pra onde correr. Tá bom? Não pode correr. Então, dentro desse pressuposto, agora vai vir Antônio Miranda fazendo o quê? Tem que voltar e dizer se eu estou certo ou se eu não estou. O verbo, tanto no tempo presente de Ginomai, quanto no tempo holístico, fazendo função de imperfeito. Eu poderia mostrar mais obras acadêmicas de hebraico, mas eu acho que é o suficiente, tá? Vou mostrar do hebraico. Como no hebraico isso foi para o grego, e olha como no hebraico também se traduzir. Vou mostrar logo tudo que é melhor, né, gente? Aqui, ó, o verbo vaierish, e havia um homem que traduziu isso, um dos maiores hebraístas, Edson de Faria Francisco. Isso no hebraico, claro que no grego também vai traduzir essa ideia, vai trazer essa ideia, porque a mãe aqui, ó, é hebraico. E o grego é uma tradução do hebraico. Colocaram no auristo, mas a função do auristo aqui, por causa do contexto, foi traduzido no imperfectivo, tá? Ou no imperfeito. E havia um homem. Beleza? Eu posso pegar também a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino, feita por um hebraísta. Olha o que ele vai colocar do hebraico. Havia um homem, também no imperfeito. Ok? Também no imperfeito, nesse sentido. E esse cara, ele escreveu isso aqui, ó, Dicionário Bíblico Hebraico e Português. Então são pessoas altamente preparadas. Aquele que disser que o presente histórico ou o auristo não pode ser traduzido como imperfectivo, então tem que jogar essa obra fora também. Tem que jogar as obras acadêmicas fora, porque as obras acadêmicas, elas estão mostrando aí os erros dessas pessoas, tá? Que querem me contrariar. As obras acadêmicas, elas estão aqui, ó, mostrando, olha, sabia, Egnon sabia e não soube. Beleza? Então, mostrei por A mais B essas obras de só fera, tá? Mostrei agora por A mais B que sim, podemos sim traduzir o verbo no tempo imperfeito, tanto no auristo quanto no presente, seja presente histórico também. Podemos traduzir, tá bom? E eu tenho essas obras à mão, mostrando para vocês que eu a tenho, eu as possuo. Tá aqui, ó. Tá bom? Eu as tenho. Tá aqui as obras. Tá? O que mais? Mais uma. O que mais? Eu tenho as obras. Mostrei o interlinear, que também traz o havia. Chave linguística. Eu as tenho, as possuo. Beleza? E eu possuo muito mais do que isso. Então, gente, eu poderia gravar mais, mas o vídeo já está muito extrapolado mesmo. Poderia ir até o final mostrar algumas questões. Antes de finalizar, eu quero mostrar mais uma aqui, que o Antônio Miranda andou falando. Mais uma aqui, beleza? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui, meus amados irmãos. Aguente um pouco, porque é bênção, Olha só aqui, uma das questões que eu discordei dele foi isso aqui.
uma parte do PDF dele, ele diz aqui, ó, olha a análise, gara, uma conjunção que basicamente está introduzindo uma explicação, expressando a causa ou a razão pelo qual o porquê de algo. Ele acredita que garra aqui é explicativo. Ele tem as suas razões para isso, né? Porque ele era fazedor de obras maravilhosas. Aí fala aqui, oração coordenada sindética explicativa. Explicativa. Só que tem uma contradição aqui. Eu não sei se esse PDF é dele, foi ele que construiu. Eu perguntei num vídeo meu, só que ele não deu resposta. Se é dele, se é ele que construiu, ou ele pegou de alguém, tá? Ou ele pegou de alguém. Por quê? Porque no próprio PDF, existe um próprio PDF aqui, ó, lá numa outra página, já fala que gar é uma conjunção, basicamente introduzindo uma explicação. É a expressão da causa ou a razão, beleza. Quase igualmente, praticamente igualmente. Agora vai mudar aqui, ó, oração subordinada adverbial causal. Está indicando a causa da ação da oração principal. É isso aqui que eu creio que aqui, ó, está correto. Mas aquela lá de cima que ele acredita. Mas bem, dentro do PDF dele, tem essas duas informações. E ele não segue isso aqui por quê? Aí fala assim, o contexto remoto impede que esse verbo tinha sido escrito por José. E vai atribuir os oráculos aos profetas Vespasiano e tal. Isso aqui deve ser o comentário, né? Nesse quesito. Mas isso aqui, gente, isso aqui... E outra coisa, olha esse PDF dele aqui. Eu vou aumentar aqui. Presta atenção. Vou apontar algumas questões que eu quero que ele me explique. Dá para ver aqui? Eirecoton, que vem de lego. Só que ele traduziu eirecoton aqui, ó. Verbo particípio, aqui é presente ou perfeito, Antônio? Pela forma aqui é perfeito. Eu não sei essa classificação aqui. Mas aqui, ó, tá no perfeito. Mas aqui ele colocou no imperfeito. Imperfeito. Falavam, diziam. O verbo presente é isso aqui, ó, mas ele não está, não é isso aqui, nessa forma que está aqui. Isso aqui está no perfeito. Uma ação que foi concluída no passado. E a tradução mais estrita disso aqui seria haviam falado. Haviam dito. E não falavam, diziam. Tá? O próprio PDF do Antônio já mostra. E eu vou falar o quê? Eu vou falar que isso aqui está errado? Eu não vou falar que está errado, porque isso depende do seu contexto. Entendeu? Depende do seu contexto. Aqui, mas aqui, ó, ele traduz um verbo no tempo perfeito e no imperfeito. Aqui. Se eu não posso traduzir o aorista no imperfeito e nem o presente no imperfeito, porque ele traduziu perfeito no imperfeito. Mas eu provei por A mais B que estou coberto de razão. Coberto de razão. Fiz isso aqui, que era uma resposta do Antônio sincera, claro. Fiz isso sem depreciá-lo, mas eu olhei muitas coisas que foram colocadas no chat dele. Então, Antônio, as obras acadêmicas que eu tenho estão erradas? Cadê os seus professores? Cadê os seus professores? As obras acadêmicas que eu apresentei estão erradas? Cadê os professores de vocês? Beleza? E eu quero que aceite meu desafio, tá bom? Curta, deixe o seu like, comente aí no vídeo, tá? E eu não sei grego. Entendeu? É o Antônio, junto com os 3 professores Scania, Nicolas Lima e Fábio de Oliveira, que sabe grego, que ensinaram a Antônio que o aorista presente não pode fazer função de um verbo para o português no pretérito imperfeito. Então, julgue vocês agora, tá? Provei. Agora quero que me prove o contrário, tá bom? Paz e graça a todos em Cristo Jesus.